Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, onde a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o Mestre amado é Jesus. Meus queridos amigos, minhas queridas irmãs, companheiros dessa cidade abençoada, tão dedicados, trabalhadores da seara do Mestre Jesus, queremos expressar a nossa gratidão, o nosso contentamento de poder estar mais uma vez em João Pessoa e não encontrar somente o João, o Raimundo, mas tantas pessoas maravilhosas dessa cidade que nos acolhe sempre com tanto carinho, com tanto amor, com tanta ternura. No dia de hoje nós vamos ter um seminário sobre mediunidade e doenças da alma, mediunidade e transtornos psiquiátricos. Tudo o que nós precisamos saber. É um título um pouco ousado, mas pelo menos o básico, nós estaremos aqui com alguma noção de o que seja a mediunidade e os problemas a que podem estar vinculados os transtornos psiquiátricos. Nós temos o Livro dos Médiuns, o maior tratado sobre mediunidade, sobre paranormalidade que nós temos notícia. Uma obra dos Espíritos, organizada e codificada por Hippolyte Léon Denis Rivail, Allan Kardec. Falaremos aqui de outras obras que vão nos ajudar a complementar esse estudo, porque Kardec não é para ser lido, não. Allan Kardec é para ser estudado, o que é diferente. Então vamos tentar aqui fazer um aprofundamento sobre vários temas. Na nossa programação foi divulgado que teremos 4 módulos, inclusive o terceiro, depois do almoço, nós vamos ter perguntas e respostas, mas somente por escrito. Vocês já podem formular durante a nossa apresentação e após o almoço nós vamos começar a responder aquelas perguntas, mas só perguntas fáceis, por favor. As difíceis, a gente encaminha aqui para o pessoal da diretoria da área da mediunidade, para a nossa querida Gisele Arnaud, para demais trabalhadores que possam nos ajudar. Então nós vamos falar sobre o que é mediunidade, sobre animismo, mistificação e fraude, obsessão nos médiuns, o capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Vamos também falar sobre fascinação, subjugação e vampirismo. Vamos falar sobre os perigos e os escolhos na mediunidade, as pesquisas que têm sido efetuadas acerca da glândula pineal, mediunidade de cura, entre aspas, mediunidade de efeitos físicos, os cuidados, as desmistificações
Vamos falar sobre os transtornos psiquiátricos, depressão e síndrome do pânico. Claro, não vamos ter tempo para esgotar o assunto depressão, mas falaremos na visão da mediunidade, sobre aqueles médiuns que têm ou que estão passando pela prova de doenças psiquiátricas, se eles podem trabalhar, qual seria a melhor orientação para ajudá-los. Vamos falar sobre mediunidade e autoconhecimento, mediunidade com Jesus, e falar um pouquinho sobre a mediunidade de Francisco Cândido Xavier e de Eurípides Barçanufo. Então temos bastante assunto, mesmo com o dia inteiro, certamente não esgotaremos tudo o que gostaríamos de falar, todas as dúvidas dos senhores, mas esperamos que tenhamos um bom proveito. E a poesia que nós iniciamos é do espírito Casimiro Cunha, trazida à terra pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade, da humildade e, sobretudo, da caridade, Francisco Cândido Xavier. Neste ano em que comemoramos o centenário do seu nascimento, queremos prestar essa homenagem, esse preito de gratidão a Chico Xavier e a todos os espíritos nobres que o acompanharam e que o acompanham e que nos trouxeram tantas contribuições para complementar, para nos dar o testemunho, para vivenciar o Evangelho de Jesus esclarecido à luz da doutrina dos Espíritos. Então vamos pedir a esse nosso mestre, o maior médium que a humanidade já conheceu, esse pastor de nossas vidas, para que Ele nos abençoe, nos proteja, nos ilumine, nos ampare e nos deixe a sua paz. A mediunidade, meus amigos, não surgiu com a doutrina espírita. Ela é muito antiga, desde os primórdios da humanidade que se tem notícia na Terra. Nós já temos registros de fenômenos de intercâmbio com o mundo espiritual, da influência dos espíritos, na crença em vários deuses, inclusive com D minúsculo, não é? Como sendo muitas vezes espíritos, e vamos perceber que em todas as épocas da humanidade os homens travaram contato com o mundo invisível. No Egito Antigo, os médiuns daquela época eram chamados de pitons, pitonisas, hierofantes. Era um significado diferente, um sinônimo da palavra cunhada por Allan Kardec, e que, portanto, só vai vir a lume no ano de 1857. Espiritismo, espírita, médium, com palavras criadas por Allan Kardec. Mas nos tempos imemoriais nós já tínhamos notícia de médiuns também. Na Grécia, todos aqui já devemos ter ouvido falar dos oráculos, os médiuns da época. Quem aqui nunca ouviu notícias acerca do oráculo de Delfos, um local onde vários sensitivos ficavam profetizando, dando comunicações mediúnicas, adivinhando a sorte, o futuro, trazendo revelações de entes queridos que já houveram retornado ao mundo espiritual. Na antiga Roma, os médiuns eram conhecidos com o nome de sibilas. Na Índia milenar, eram chamados de rishis. Nas tribos indígenas, os xamãs ou pajés, médiuns normalmente de efeitos físicos, médiuns de cura, entre aspas, né? Porque nós não vamos garantir sempre a cura, vamos estudar isso hoje também, a questão da doença, do seu papel, da missão, do aprendizado que a doença nos traz. Vamos ter também
em diversas épocas, os médiuns. No judaísmo eram chamados de profetas. E se nós analisarmos a Bíblia, ela está repleta de fenômenos mediúnicos, fenômenos anímicos também, da própria alma. Os grandes profetas trazendo comunicações espirituais, psicofonias, psicografias. Vamos ver a aparição de anjos e espíritos mais elevados, em sonhos, em visões, em materializações. O próprio Moisés, um médium extraordinário de efeitos físicos, vê a sarça ardente sem se consumir, no fenômeno de pirogenia, a criação do fogo, e escuta a voz de Yahvé convocando para libertar o povo hebreu que se encontrava no Egito. Vamos ver então em vários fenômenos da Bíblia a mediunidade presente. Na Idade Média eram chamados de magos. Alguns alquimistas também eram médiuns. Vamos ver as bruxas sendo perseguidas por uma igreja extremamente conservadora, dominadora, e que não compreendia os fenômenos da mediunidade em sua inteireza. Mas que hoje, aliás, desde o ano de 1980, na década de 80, 1986, salvo o melhor juízo, publicado no jornal oficial do Vaticano, o L'Osservatore Romano, uma afirmação de um bispo dizendo que a comunicação com os chamados mortos continuava, que era possível, mas que deveria ser exercida santamente, que deveria ser exercida de maneira adequada, confirmada por este outro grande homem iluminado, o Papa João Paulo II, que nos deixa tão saudosos de sua missão, de seu amor, da caridade que ele veio nos exemplificar. Então vamos ver que a mediunidade esteve em todas as épocas, sempre existiu, mas que tivemos uma proibição, e talvez por isso aqui no Ocidente tenhamos um pouco mais de dificuldade de compreender a mediunidade, de nos utilizar dela, e por isso não vemos, por exemplo, nas igrejas tradicionais, o uso da mediunidade ostensivamente. Algumas igrejas, as chamadas reformadas, ou evangélicas, protestantes, já utilizam da comunicação. Minha irmã é da igreja Betesda, e ela me disse: Neno, na igreja, a irmã fulana de tal está profetizando, está dando comunicações. Para eles é sempre do Espírito Santo ou de um demônio, mas para nós, Espíritos Santos. Aliás, José Reis Chaves, um exegeta da Bíblia, um estudioso, ele no livro A Face Oculta das Religiões, vai nos explicar, por exemplo, que na tradução para o latim, como o latim utiliza um só artigo, ele não tem um artigo indefinido mas somente o. Então eles utilizaram a tradução para o Espírito Santo, quando deveria mais corretamente ser traduzida por um Espírito Santo. Como o próprio apóstolo João vem nos dizer: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai antes quais os que são de Deus. Quais aqueles espíritos mais elevados? Quais são aqueles espíritos que não têm conhecimento, menos felizes? Porque eles mesmos vão dizer a Allan Kardec que os espíritos nada mais são
do que as almas dos homens que viveram aqui na terra. Então nós continuamos com as nossas crenças, continuamos com os nossos condicionamentos, com o conhecimento que adquirimos e às vezes começamos a ter acesso no mundo espiritual de existências anteriores, mas a morte não nos transforma em sábios, em pessoas esclarecidas, não nos dá o conhecimento do futuro e muitas vezes o conhecimento do passado também nos é preservado para o nosso próprio benefício. Então a mediunidade sempre existiu, mas teve um momento em que o intercâmbio, pelo menos para o vulgo, para a pessoa comum, foi proibido. E por isso as pessoas normalmente se apegam à passagem literal da Bíblia que está exarada no Deuteronômio, no Levítico, quando Moisés, o grande legislador, ele próprio médium, ele vai dizer às pessoas que não devem submeter os seus filhos para que eles passem sob o fogo, que eles não devem consultar feiticeiros, que não devem consultar aqueles que falam com os mortos, os necromantes. E aí muitas pessoas vão dizer: Nazareno, então veja, a Bíblia condena, abomina a comunicação com os espíritos. Vamos entender bem, um pouco melhor essa questão. Quem aqui já fez direito, por favor, levante a mão, ou está estudando para concurso? Aqueles que estão acordados, né? Que já despertaram ou que ainda não dormiram. Como é que a gente faz para interpretar uma norma? Um trecho de uma lei. Temos só uma frase. Como é que nós deveremos analisar? Nós temos que ver se aquela frase da lei, se ela está de acordo com o conjunto daquela própria lei. Quem está dizendo, para quem aquela norma se dirige, se aquela norma se encontra de acordo com a Constituição Federal, Estadual, se a norma já foi analisada pelos tribunais, pela jurisprudência, se a norma já foi analisada pela doutrina, pelos estudiosos, se aquela norma não foi revogada por uma outra norma superveniente. Nós fazemos uma análise bem ampla, a interpretação literal é a mais pobre de todas. Nós temos que fazer a interpretação sistemática, analisar todo o conjunto do ordenamento jurídico, a interpretação teleológica do objetivo, dos fins que o legislador buscava e a contextualização dela. Então a proibição de Moisés foi correta e justa, e nós concordamos que ele deveria mesmo ter proibido a comunicação naquela época. Por quê? O que acontecia naquela época, meus amigos? O povo hebreu estava aprisionado, estavam escravizados pelos egípcios. E Moisés, que buscava implantar o monoteísmo, a crença num Deus único, via que o povo estava se imiscuindo naquelas práticas dos muitos deuses da cultura dos egípcios. Eles não estavam mais buscando somente o Deus único, Yahvé, mas cultuando outros espíritos, outros deuses com D minúsculo. Estavam usando a mediunidade para obter favores materiais, para vingar-se dos seus inimigos, para conquistar postos, cargos de trabalho, para amarrar o marido ou desamarrar. Tem gente que está querendo desamarrar o marido, né? Enfim, estavam utilizando a mediunidade de maneira equivocada e se sujeitando a práticas, a médiuns pouco escrupulosos também. Então a proibição de Moisés foi justa e correta. Lá no Antigo Testamento, Moisés, que viveu 1400 anos aproximadamente antes de Jesus. Mas o próprio Moisés, ele tinha um conselho de 70 anciões
que profetizavam, que davam comunicações mediúnicas, que ele consultava. Está lá no livro de Números. E eles tinham que profetizar num local específico, chamado tabernáculo. E vamos encontrar neste mesmo livro citado, o momento em que José, filho de Num, vai ter com Moisés. E vai dizer para ele: Senhor, repreende a Eldá e Medá, que eram dois anciões, o nome deles eram Eldá e Medá, porque eles estão profetizando fora do tabernáculo, estão profetizando no campo, o que não era permitido. É como na nossa sessão de desobsessão, a gente tem que fazê-la privativa, né? Para ter mais uma homogeneidade, para preservar o próprio assistido que está sendo beneficiado, preservar o espírito também, daquele reencontro, às vezes doloroso. Então, vai falar com Moisés, e o que é a resposta do grande legislador do povo hebreu? Quisera eu que todo Israel profetizasse como eles. Então ele tinha um conselho de médiuns para orientá-lo, 70 anciões. E mesmo quando eles estavam falando fora do tabernáculo, Moisés, em vez de repreendê-los, elogia o seu trabalho. E podemos analisar também que o próprio Cristo vem trazendo uma nova revelação, vem atualizar, complementar, explicar a Torá, que não havia sido bem compreendida, porque ela tem 4 níveis de entendimento. A interpretação literal, muito pobre, e que às vezes serve para muitos problemas de interpretação. Nós vamos ter o sentido que está nas entrelinhas, vamos ter o sentido oculto da mensagem. Nesse nível Jesus trabalhou muito bem. E ainda temos o 4º nível de interpretação, que era reservado somente para aqueles iniciados nos estudos da religião, do judaísmo, da cabala ou cabalá, que estudaram inclusive a gematria, a numeração, de acordo com as palavras. Então vamos ver que temos 4 níveis de interpretação. Não podemos pegar somente a letra que mata, mas temos que buscar o espírito que vivifica, nos ensinava Paulo de Tarso. E vamos ver que no Evangelho de Jesus, que a doutrina espírita vem nos dizer que é o ser mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir-lhe de modelo e guia, Jesus, na sua vida, exerce o papel de médium em preponderância. Médium de vidência, enxergava os espíritos, ouvia-os, médium audiente, conversava com eles. Médium esclarecedor, doutrinador. Jesus curava os enfermos, médium de efeitos físicos, de grande poder. Levitava sobre as águas, também mediunidade de efeitos físicos, a levitação. Profetizou o futuro em várias oportunidades, inclusive quando prevê a destruição do templo de Jerusalém, o que acontece no ano 70, depois da data que lhe é atribuída como nascimento. Médium de precognição, de presciência, estudada no livro A Gênese, por Hipólito Leon Denis Arribas. Jesus foi um médium extraordinário, transformando água em vinho também, é uma mediunidade de efeitos físicos, raríssima, e tinha um poder fluídico tão grande que era capaz de despertar pessoas que estavam no estado de catalepsia, de letargia, a morte aparente. A criança não está morta, mas sim dormindo. A filha de Jairo, ele explica, mostrando que era uma espécie de dormência
A catalepsia não era conhecida naquela época e não podia explicar para pescadores, agricultores, camponeses, pessoas simples. E realiza aqueles fenômenos para que as pessoas puderem crer nele. Mas a sua mensagem não veio para a terra para curar corpos, não, mas para curar os nossos espíritos imortais, que é a causa primária de todas as nossas doenças, de todas as nossas aflições, as imperfeições. E Jesus vai exercer a mediunidade no seu sentido mais amplo. Vai também, no mesmo caso, em Lázaro, ele vai dizer que a doença de Lázaro não é para a morte, que ele dorme, mas me vou para despertá-lo. Está exatamente escrito assim, até nas traduções de João Ferreira de Almeida, que é a preferida pelos nossos irmãos das igrejas reformadas, os evangélicos, né? Porque evangélicos, eu acho até que nós somos até mais evangélicos que muitos deles, não? Porque nós estudamos mais o Novo Testamento, mais o Evangelho de Jesus, do que eles que estudam tanto às vezes o Antigo Testamento, que nós respeitamos claramente, mas a mensagem de Jesus é mais excelente para nós. Somos talvez mais evangélicos que eles. E no Novo Testamento vamos ver Jesus num momento muito belo, conhecido como a Transfiguração, quando ele se encontra no Monte Tabor. As suas vestes ficam alvinitentes, o seu rosto brilha como o sol, e cercado por João, Pedro e Tiago, eles percebem e conseguem enxergar o espírito de Elias e de Moisés, que vem conversar com Jesus, e eles travam um diálogo. Os apóstolos até perguntam se ele gostaria que se montassem tendas para que Elias e Moisés pousassem naquela noite. Então vejam que Jesus conversou com os espíritos superiores também, Elias e Moisés. Se fosse errado, ele não teria feito, meus amigos, como fez durante toda a sua vida. E aliás, se fosse Moisés contra a comunicação, ele não tinha um conselho de anciões e nem teria vindo conversar com o próprio Cristo, algo que ele teria, em tese, condenado no Deuteronômio ou no Levítico. Então vejam que coisa curiosa. A mediunidade, portanto, foi elevada na sua condição mais sublime pelo Mestre dos Mestres, por Jesus de Nazaré. Então não há nada errado com a mediunidade. Ela é um sentido a mais. O sexto sentido é como a nossa visão, ela é neutra. Nazareno, mas eu não gosto de ser médium. Mas você gosta de enxergar? Não, eu gosto de enxergar, sim. Pois os nossos olhos, do mesmo modo que a mediunidade, eles podem olhar a tristeza, o sofrimento, a morte, a miséria, a desolação. Nós sofremos com aquilo. Não é culpa dos nossos olhos, porque nós podemos voltá-los para ver o brilho das estrelas, as flores, os irmãos passarinhos, a praia de Tambaú, aqui nossa querida João Pessoa, e também, é claro, as praias do meu querido Ceará. O irmão Sol, que nos alumia e aquece. A mediunidade é neutra também. Nós encontraremos espíritos menos felizes que teremos contato e iremos auxiliá-los, transformando-os em nossos amigos e benfeitores. Às vezes até aqueles que nos desejavam mal, aqueles que não nos compreendiam, nos detestavam, vão ser auxiliados no nosso próprio grupo mediúnico, muitas vezes, e se tornarão a partir dali nossos amigos. Então a mediunidade é uma bênção, e ao mesmo tempo entraremos em contato com espíritos mais nobres, com o nosso espírito protetor, o anjo da guarda da Igreja Católica,
que o Espiritismo vem confirmar. Nosso orientador, um espírito querido, não é tão elevado, não é um anjo ainda, mas é alguém que nos ama, nos compreende, nos conhece e que está sempre ao nosso lado quando nós, por nossa própria vontade, não resolvemos nos afastar dos seus conselhos. Mas está sempre velando por nossa vida, pelo nosso aprendizado, pela nossa verdadeira felicidade. Então a mediunidade é neutra. Nazareno, mas não existe mediunidade de prova? Existe, mas são classificações. A rigor mesmo, nós somos espíritos encarnados no mundo de provas e de expiações. E é natural que num ambiente deste, que não é a regra, e que a própria Terra está passando para um mundo de regeneração, nós enfrentemos durante a mediunidade as nossas dificuldades como espíritos. Então não é propriamente a mediunidade que é de prova, não. É o médium que está encarnado no mundo de prova e de expiação, de tentação. E que vamos então ter talvez um pouquinho mais de dificuldade do que se estivéssemos no mundo mais elevado. Mas a mediunidade está a nosso serviço e a serviço do nosso semelhante. E será um grande instrumento para a nossa felicidade. Hoje eu estou do lado de lá, ou seja, hoje eu estou trabalhando e estudando no grupo de desenvolvimento e educação da mediunidade na Comunhão Espírita de Brasília. Tinha feito em Fortaleza, no Grupo Espírita Paulo Estevão, o curso de Educação e Prática da Mediunidade, mas não demonstrei nenhum tipo de percepção, somente a intuição, e me colocaram para ser doutrinador. Uma palavra que a gente está substituindo por médium, esclarecedor, como nos utiliza André Luiz, na sua vasta obra de 13 livros, A Vida no Mundo Espiritual, mas ele tem outros livros publicados em parceria com Emmanuel e outros tantos, pela psicografia de Chico Xavier. Mas temos também outras palavras como dialogador, ou como cuidador dos espíritos, psicoterapeuta espiritual, há muitos nomes. Mas é quem conversa com os espíritos através dos chamados médiuns. E quando eu fui começar a trabalhar como dialogador, minha mãe, que é muito católica, ficou preocupada. Ela disse: "Menino, não faça isso não, meu filho. Não vá se meter com esses espíritos não, meu filho. Você não tem medo não?" E na hora a inspiração veio e eu disse: "Mamãe, a gente tem que ter medo, mamãe, de fazer o mal e nunca de fazer o bem. Nós vamos estar lá, mamãe, ajudando aqueles espíritos, auxiliando-os. Nós vamos lá levar o amor de Jesus, o esclarecimento, a paz, o socorro para os necessitados. E aliás, mamãe, a gente tem que ter medo, não é só de fazer o mal, não. Nós temos que ter medo de não fazer o bem quando nós poderíamos fazê-lo." Está lá na questão 642 do Livro dos Espíritos, não é? Allan Kardec interroga se bastará o homem não fazer o mal, se isso é suficiente para ele assegurar a sua felicidade futura. E qual a resposta dos espíritos? Ou seja, basta a gente vir aqui para a Federação Espírita da Paraíba, assistir a palestra, o seminário, tomar o passe e ir para casa, está tudo bem? Não. Porque se sois responsáveis pelo mal que praticardes, sois responsáveis também pelo mal que surge da vossa omissão no bem. Ou seja, se a gente poderia fazer o bem e não fez, e dali surgiu o mal, nós somos corresponsáveis, somos cúmplices
daquele problema que ocorreu. Então, a gente às vezes tem que ter medo, não é de morrer, não. A pessoa que tem síndrome do pânico morre de medo de desencarnar. E nós deveríamos ter medo, não é de morrer, não. Nós temos que ter medo de não viver como deveríamos ter vivido. Isso é que nós devemos temer. Porque a morte é um fenômeno biológico, natural. É apenas uma passagem, um passaporte para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, se Jesus é o nosso modelo, nosso guia, modelo serve para quê? Para ser copiado. Devemos tentar imitá-lo no amor, na caridade, na humildade, na fraternidade, em todas as virtudes que Ele nos deixou, mas também na mediunidade. E a doutora Marlene Nobre, da Associação Médico Espírita do Brasil e Internacional, ela vai dizer que a mediunidade muitas vezes pode ser comparada como uma fatalidade para a humanidade, que à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai despertando cada vez mais para a mediunidade. Está lá também na obra de Kardec, que nos mundos mais elevados a percepção é muito mais ampla. As pessoas se comunicam com mais facilidade com o mundo espiritual, que não temem a morte, que a infância é mais curta, uma série de diferenças mostrando que a mediunidade é muito mais comum e muito mais natural. Aliás, nós temos que estudar a mediunidade, sim. Por que, Nazareno? Porque o profeta Joel já nos asseverou que no final dos tempos, e aí vamos fazer só uma explicação, não é final do mundo, não é o planeta que vai ser destruído em 21 de dezembro de 2012 não, viu pessoal? Podem dormir tranquilos, no dia 22 de dezembro nós vamos ter trabalho e muito, continuar firmes na nossa jornada, no nosso aprendizado, mas a gente tem palestras sobre 2012, o fim do mundo na visão científica e espírita, se vocês quiserem depois conhecer. Mas ele vai dizer então que no final dos tempos o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne, que vossos filhos e vossas filhas profetizarão, darão comunicações mediúnicas, psicografias, psicofonias. Vossos velhos terão sonhos, mediunidade onírica. Vossos jovens, visões. Mostrando que a mediunidade ia ficar cada vez mais comum, à medida que a Terra passasse de um mundo de expiação e prova para o mundo de regeneração. E nós temos essas informações desde a época de Allan Kardec. Os Espíritos já falam para ele, em 1857, que já estamos vivendo em um período de transição, que é um processo gradual. Não esperei sinais nos céus. Há uma comunicação desse porte no livro Obras Póstumas. Há também outras informações no livro A Gênese, que são teses, se são hipóteses. Explica o codificador na introdução de A Gênese. E Obras Póstumas foram trabalhos que ele não pôde publicar em vida e que foram publicados posteriormente. Mas que são hipóteses, são teses. Algumas até mereceram alguns reparos da ciência, pouquíssimas, mas a gente tem que ter essa informação, que será uma revolução moral e não física, não será uma destruição do planeta não. Os cataclismos, os terremotos, os furacões, os tsunamis, sempre os tivemos e vamos continuar tendo-os, enquanto a Terra vai acomodando as suas 30 placas tectônicas que ainda dançam sobre o núcleo incandescente líquido de ferro, de níquel. Então, um processo natural de acomodação do planeta. Mas então, no final dos tempos, nós teremos a mediunidade cada vez mais comum, e em A Gênese, Allan Kardec vai falar
da vulgarização, ou seja, da popularização da mediunidade, mostrando que ela vai ficar cada vez mais comum. Então, quantas pessoas hoje estão com a sensibilidade mediúnica mais aflorada? A gente vai para as casas espíritas, elas estão lotadas. As filas para tomar o passe nos grupos de reforma íntima, de autoconhecimento, de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do estudo sistematizado, as pessoas com problemas de depressão, de síndrome do pânico, de obsessão espiritual, a influência negativa dos espíritos, tão comum como a gente jamais viu antes. E, aliás, os casos de depressão, pelas pesquisas da própria ciência, vão se agravar cada vez mais, forçando a humanidade a parar e a investigar o que está acontecendo. Será que não é uma consequência dessa sensibilidade mediúnica cada vez mais aflorada? Então parece que a informação de Kardec, confirmando a profecia de Joel, está correta. Muitos problemas de depressão, de pânico. A obsessão, então, nem se fala. Podem ter também uma causa, ou pelo menos um agravante, que é a influência dos espíritos, que está cada vez mais fácil por conta da nossa mediunidade. Então, meus amigos, vamos ter informações sobre Jesus como sendo não somente o maior médium, mas também o maior paranormal, porque a parapsicologia, há alguns anos atrás, começou a investigar os fenômenos e viu que eles eram verdadeiros. Aliás, só um parênteses aqui, antes que eu esqueça. Divaldo Pereira Franco certa vez disse que se nós espíritas somos charlatães, estamos fraudando o fenômeno, nós não deveríamos ser chamados só de charlatães, não. Deveríamos ser chamados de charlatões e bobos e imbecis, porque além de ser charlatão, a gente não cobra nada, a gente faz tudo de graça. Pelo contrário, né? Os poucos trabalhadores, a colheita é farta, mas quão poucos são os trabalhadores, dizia-nos Jesus. Rogai ao Pai para que Ele vos envie mais trabalhadores para a sua seara. Os poucos que tem estão sobrecarregados. E muitas vezes eles é que mantêm a casa espírita com seu próprio salário, porque o Espiritismo não remunera os seus dirigentes. É a única religião que eu conheço, pelo menos, que não remunera os seus trabalhadores. A gente tem que tirar do bolso para sustentar a casa espírita. Então a gente, além de charlatão, é bobo, porque não ganha dinheiro com isso, né? Ganha trabalho, problemas em casa, a esposa reclama, os filhos sentem falta da presença do pai, da mãe, e com razão. Nosso querido presidente não pôde ficar conosco aqui, lamentou, eu não sei se foi por educação que ele falou, deve ter sido, né? Lamentou não poder estar aqui com a gente hoje, porque tinha que visitar o Alto Sertão, visitar as casas espíritas do interior, tão necessitadas, tão carentes, sobretudo de conhecimento, de capacitação. E os poucos que trabalham têm que se desdobrar para atender a tantas necessidades. Então nós estávamos falando de quê mesmo? Pessoal, vocês não estão prestando atenção, não? Da parapsicologia, não é? Da parapsicologia. Então a parapsicologia estudou os fenômenos, viu que eles são verdadeiros, só que eles desenvolveram uma tese dizendo que todos os fenômenos são produzidos pelo próprio sensitivo, foi a palavra que eles usaram. Que não havia espíritos, não. Ou pelo menos a princípio não trabalharam com essa hipótese. Somente depois, hoje nós temos parapsicólogos que adotam e aceitam
a realidade dos espíritos. Mas eles acharam que tudo era produzido pelo próprio médium. E, aliás, houve, após a publicação da obra kardeciana, um barão escreveu um livro criticando, mostrando que havia fenômenos que eram produzidos pelos próprios médiums, e o que era verdade. Mas Allan Kardec já havia falado sobre isso. Chamou de homens elétricos, porque a gente não conhecia muito bem a eletricidade naquela época, e usou-se essa palavra para designar uma série de outras coisas que não só a energia da eletricidade. Mas Alexander Aksakov, um médico, publicou depois Mediunidade e Animismo, falando sobre o espiritismo e animismo, mostrando que existem os fenômenos produzidos pelo próprio médium, sim, que não necessitam do concurso dos espíritos. Os fenômenos, por exemplo, de dupla vista, a gente enxergar o mundo espiritual ou um outro local, não necessariamente nós temos a ajuda de um espírito para aquilo, não. É uma faculdade do próprio médium. A presciência, a precognição, quando não é revelada por um espírito, é uma expansão do perispírito do médium, é uma propriedade especial, como se ele estivesse no alto de uma montanha, explica o codificador. E lá de cima ele tem um ângulo de visão muito mais amplo do que um caminhante, por exemplo, alguém que está na planície, andando e que só enxerga, por exemplo, 100 metros à sua frente. Quem está no alto da montanha vê que se aquele andarilho continuar caminhando naquela direção, encontrará um rio, encontrará uma cidade. Mas é claro que o andarilho tem livre-arbítrio, ele pode mudar de rota. Então a presciência é estudada e é um fenômeno também da própria alma. Vamos ter o desdobramento, não é? Ou seja, a possibilidade de, em espírito, estarmos presentes em outro local, que muitas vezes não é de maneira lúcida, é inconsciente. A emancipação da alma, que Kardec estuda no Livro dos Espíritos, durante o sono físico, mas há um desdobramento também consciente, que a pessoa tem noção e lembra de onde esteve e o que viu. Então, vários fenômenos são provocados pelo próprio médium, pelo próprio sensitivo. Mas isso não descarta os fenômenos que temos a participação da espiritualidade, da comunicação dos espíritos. Algumas vezes essa comunicação não é do espírito, não, é do próprio médium. E muitas vezes ele não sabe que é dela, que é dele. Porque podem ser lembranças de outras vidas que ficaram como que cristalizadas. E no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, por Chico Xavier, uma obra que eu recomendo para complementar os estudos do Livro dos Médiuns, né? Ele vai estudar o animismo, mostrando que algum daquelas manifestações que a gente pensa que é um espírito, na verdade é a própria alma do médium, e muitas vezes de maneira inconsciente. Ele não sabe, ele pensa que é um espírito, mas na verdade pode ser o conteúdo de uma outra vida que não ficou bem trabalhado, não ficou bem fechado, e que precisava de esclarecimento, de ressignificação. E por isso nós temos sim os fenômenos anímicos. Mas ele não quer dizer que animismo é uma coisa ruim, não. André Luiz, os seus orientadores, vão dizer que nós devemos atender aquele espírito do próprio médium como se fosse um outro irmão desencarnado. Não há nenhum problema. Está precisando de tratamento, de esclarecimento. E como a nossa mediunidade aqui na Terra, meus amigos, num mundo de provas, de expiações, de espíritos imperfeitos, que estamos, né? Porque não somos. Vós sois Deus e filhos do Altíssimo, todos vós, nos diz o Salmo 82. Mas estamos ainda muito atrapalhadinhos, envolvidos num corpo grosseiro. A nossa mediunidade é muito rudimentar. Então, muitas vezes ela vai vir misturada com nossos conteúdos, o que é natural.
Hermínio de Miranda vai dizer que numa boa comunicação mediúnica, uma boa, tem 50% do médium e 50% do espírito. Metade é do próprio médium e metade é do espírito. Numa boa. Veja então que nós não temos que ficar com aquele receio de achar que tudo tem que ser só do espírito, não. Muita coisa vai ser nossa. Não temos lá na classificação dos vários tipos de médiuns, os chamados médiuns inspirados, que eles têm dificuldade de saber o que é dele e o que é do espírito? É o meu caso, eu tenho dificuldade de saber o que é meu e o que é do nosso orientador. O espírito que eu só sei o nome dele, Samuel Lucas, e que dizem que ele tem a aparência de um franciscano. Eu só sei isso dele. E eu percebo que é um trabalho de duas mãos, que ele se utiliza dos nossos conteúdos, do nosso conhecimento, das nossas leituras. E por isso o médium deve estudar, deve fornecer aos espíritos mais material para que eles possam se utilizar com mais facilidade. E aí a gente vai e sai aqui e ali, sai uma psicografia, uma vez ou outra uma psicofonia, mas muita inspiração para montar as palestras. Normalmente ele nos auxilia muito. Eu tenho dificuldade, isso aqui é meu ou isso aqui é dele? Quando é bom, eu digo que é dele. E quando não é lá essas coisas, eu digo que é meu. De maneira mais fácil, né? Vão dizer que o próprio Chico também atribuía muitas coisas a Emmanuel, até por humildade dele. Mas muitas conquistas eram do próprio médium Chico. Chico tinha faculdade da psicometria. Ele tocava as mensagens que ele recebia aos montes, 300 cartas por dia. Ele só tocava e já separava. Isso aqui é receituário, isso aqui é indicação de livro, esse aqui está precisando de mensagem, esse aqui é um caso especial. Tocava as mensagens. Arnaldo Rocha, que conviveu com ele, dizia que ficava impressionado. E depois se acostumou. Às vezes Chico tocava um livro e já tinha noção do conhecimento do que estava ali naquela obra. Por tocar, uma psicometria, né? Aquela faculdade em que o espírito, aliás, que o médium vai a um local, e temos visto isso, inclusive, utilizado nas polícias de vários estados dos Estados Unidos da América, médiuns que, infelizmente, muitos não são espíritas, a sua grande maioria, que vão a um local de crime, que é aquele caso que não tem nenhuma solução, nenhuma pista, e pela psicometria, tocando os objetos, como vamos ver nos domínios da mediunidade, o pensamento, meus amigos, é uma força, e ele muitas vezes pode impregnar as paredes, os objetos que nós tocamos, que nós desejamos, que nos afeiçoamos. Então, às vezes, pelo toque ou pela presença, a pessoa pode ter noção do que passou na mente da vítima na hora, saber que ela foi assassinada ou que foi um suicídio. Dar alguma pista para a investigação, utilizados e pagos pela polícia americana, que é super bem organizada, num país que tem muitas pesquisas científicas, mas eles chegaram à conclusão que funciona. Vai ser 100% certo? Não, pessoal. Por quê? Porque nós não temos boa parte que é nosso. E quantos médiuns lá que nem sequer são espíritas? Então, a mediunidade, sem o conhecimento, sem o estudo, vai valer muito pouco. É preciso que tenhamos a base, o estudo, o esclarecimento. Nós vamos ter o desenvolvimento da mediunidade na prática, na reunião mediúnica, nos exercícios, nos estudos, nos grupos de desenvolvimento, mas sobretudo a educação do médium, que esta é permanente. O médium tem que estar sempre se educando, se melhorando, porque o principal objetivo das reuniões mediúnicas é a instrução, é o aprendizado, é o nosso crescimento. Então nós vamos ter
desde a antiguidade, então até os tempos modernos, até as polícias, a parapsicologia, a psicotrônica, vamos ter as pesquisas de transcomunicação instrumental. E há quem defenda que elas só podem acontecer, aquelas comunicações, através de aparelhos eletrônicos, de computadores, de celulares, até de aparelhos de TV, se houver a presença de um médium para fornecer o fluido necessário para os fenômenos. Nazareno, mas o Padre Quevedo esteve na televisão, um padre jesuíta, não é? Mas que não está muito intimamente ligado à igreja, até tem sido alvo de algumas reservas, de algumas críticas do próprio setor da igreja, porque ele não está atacando só o espiritismo ou a mediunidade, ele está atacando muitas vezes a imortalidade da alma, está atacando conceitos que a sua própria igreja defende, estuda. Mas ele vai dizer, por exemplo, que numa casa mal assombrada, se nós colocarmos câmeras de televisão, muitas vezes e tirarmos todas as pessoas de lá, muitas vezes não vai acontecer nada. E é verdade, pode acontecer. Porque para os fenômenos de efeitos físicos, nós vamos ter que ter a utilização de um médium raríssimo, que são os médios de efeitos físicos. O Dr. Hernani Guimarães Andrade, parapsicólogo espírita, hoje no mundo espiritual, que tem vários livros, como inclusive Reencarnação no Brasil, ele estudou os fenômenos chamados de poltergeist, de casas mal assombradas. E ele vai identificar que muitas vezes tem a presença, o epicentro do fenômeno, um jovem, um adolescente médium de efeitos físicos, que como está naquela fase dos hormônios em exaltação, com os conflitos naturais, a rebeldia, a contestação de valores tradicionais, comum na adolescência, muitas vezes ele fornece os fluidos, o ectoplasma, que é utilizado por entidades para assustar as pessoas. Entidades frívolas ou interessadas em aterrorizar aquela família. Mas se a gente vai e tira o médium que fornece os fluidos, muitas vezes nós não temos como produzi-los, porque para ter a manifestação no mundo material, os espíritos vão precisar da doação dos fluidos dos médiuns. E eles são muito variados. Por isso que na reunião mediúnica nós temos que ter também os médios de sustentação, chamados médios de apoio, fundamentais, para fornecer os fluidos de que os espíritos necessitam para poder socorrer os desencarnados, poder atender determinada classe de espíritos que precisa daquele fluido especial específico, que vai inclusive determinar por que nem todo médium é maleável, como classifica Allan Kardec. Tem médios que só conseguem se comunicar com determinado ou determinados espíritos, enquanto que outros, como Chico Xavier, é uma verdadeira antena parabólica, paranormal, podendo sintonizar com muitos e muitos filhos desencarnados, mãezinhas já no mundo espiritual, avós, podendo fazer o correio do além, uma propriedade muito rara, uma maleabilidade como talvez jamais nós tenhamos tido antes. O médium da psicografia, cerca de 450 livros publicados, escritos nas horas de folga. Aliás, a palavra folga para Chico Xavier não se aplica, não. Ele não tinha folga, não. Estava sempre trabalhando, no trabalho tradicional, no trabalho assistencial, visitando os enfermos, os doentes, as famílias, na leitura do Evangelho, na casa espírita, como médium de desobsessão, médium de psicografia. Estava sempre trabalhando nas horas que ele dedicou à escrita de livros, mais de 450 livros publicados. Então vejam que
Existem sim os fenômenos da parapsicologia, produzidos pelo próprio médium. Vamos ter os fenômenos espirituais, o Espiritismo vai estudar ambos os tipos. E vamos ter também muitos outros estudos comprovando a comunicabilidade dos espíritos. Moisés a proibiu no momento oportuno, numa época necessária. E o Espiritismo agora, que a humanidade tem um pouco mais de esclarecimento, quando a mediunidade vai se tornando cada vez mais comum, vem nos trazer dignidade para a mediunidade. Em vez de ficarmos trancafiados em sanatórios, muitas vezes vamos ter pessoas que, na verdade, não têm lesões orgânicas, mas têm tão somente a faculdade mediúnica. Eu conheço expositores espíritas que ficaram internados em hospitais psiquiátricos durante 10 anos, internados. E hoje são excelentes expositores e escritores. Era mediunidade, não compreendida. Nazaré, não quer dizer que os hospícios, todos que estão lá são médios, a gente pode abrir as portas lá, trazer para o centro espírita, vamos resolver o problema de todos? Não é, pessoal. Porque há sim casos que são lesões orgânicas e há casos que são somente mediunidade. O próprio codificador vai nos dizer que uma obsessão prolongada, influência espiritual negativa, durante muito tempo pode até provocar lesões orgânicas. Então muitas pessoas podem ter lá a esquizofrenia, podem ter também influência espiritual, mas elas estão passando por aquela prova. Porque o objetivo do Espiritismo não é curar os corpos, nem se propõe a resolver todos os nossos problemas, não. Chico Xavier era muito claro, dizendo que Jesus não nos prometeu a cura, a solução de todos os nossos problemas, não, ele não disse isso. Ele curou muitas pessoas, sim, que estavam enfermas, muitas outras certamente adoeceram depois, e todas desencarnaram. Jesus dizia, e Chico repetia: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Prometeu alívio. Pede para a gente receber o seu jugo, que é suave, o seu fardo, que é leve. O seu jugo é a sua lei, a sua imposição, a sua lei é a do amor. Mas vejam que ele não disse, como a gente pensa, que vai resolver todos os nossos problemas, não. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, se esqueça um pouquinho de você, seja menos egoísta, menos egocentrista, menos orgulhoso. Tome a sua cruz, né? Tome o seu marido, a sua sogra, ou a sua nora, o seu filho ingrato, o seu irmão incompreensível, o seu presidente de casa espírita, o seu diretor da área mediúnica, o seu dirigente do grupo. Tome a sua cruz e segue-me. Ele não disse, me dê a sua cruz que eu vou carregar para você, não foi? Não, tome a sua cruz, porque é o nosso aprendizado, porque a terra ainda é um mundo de provas e expiações. Por isso ele nos deixou muito claro, meu reino não é deste mundo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a sua mensagem é de esclarecimento, é de consolo, de esperança, e não de solução imediata dos nossos problemas. Não, de técnicas miraculosas, instantâneas, que a gente está procurando, não é? Não, desenvolveram o Nazareno uma técnica nova. Olha, tem tal terreiro ali, a reza lá é mais forte. Pode até ser mais forte, porque o médium até tem mais crença e o paciente também acredita mais se a pessoa estiver lá
com todos os trejeitos, com todo o fenômeno, então com determinada técnica especial, vai ter mais crença e o próprio paciente talvez seja beneficiado. Mas será que aquela doença não era o seu próprio tratamento espiritual? A doença? Por que Deus permite o mal? Somente porque sabe que dali nascerá um bem maior. Então a doença muitas vezes é a nossa própria cura do espírito. Nós vamos estudar no segundo módulo a questão da doença. Então não vamos procurar soluções mágicas, instantâneas, privilégios imerecidos, não. Vamos ter alívio, vamos ter consolo, vamos ter forças para vencer as nossas dificuldades. Então Jesus nos asseverou que muitos viriam, muitos falsos cristos, falsos profetas, dizendo que o reino de Deus está aqui, que o reino de Deus está ali, mas que nós não os acreditássemos. Está lá na questão 920 e seguintes. Kardec pergunta se é possível encontrar a felicidade absoluta, perfeita, aqui na Terra. E o que é que os Espíritos dizem? Não. Porque a existência corpórea é dada ao homem como prova, como teste, como avaliação, ou como expiação. Quem sabe o que significa a palavra expiação? Por favor, me ajude. O que significa expiação? Eu estou falando com os encarnados. Resgate? Não. Segundo o dicionário, o que significa expiação? Uma alma se salvou. Segundo o dicionário, expiação significa cumprimento de pena. Como se a pessoa estivesse sentenciada numa cadeia, num presídio. Significa também purificação e depuração, que seriam os sinônimos mais apropriados para a doutrina espírita. Purificação. Porque o homem está aqui na Terra para se auto-aperfeiçoar, concorrendo para a harmonia das leis de Deus no universo. Nós não estamos aqui para violar a lei, não. Emmanuel com Chico certo dia estava chorando muito. A sua cunhada havia sido internada no hospital psiquiátrico. Mãe de 2 filhos pequeninos, viúva. E Chico chorava muito. E Emmanuel lhe perguntou: Chico, por que você está chorando? Emmanuel, você não vê a nossa irmã, com 2 crianças pequeninas, ser internada no hospital psiquiátrico? E Emmanuel vai lhe dizer: Chico, imagine que a Terra é o palácio da justiça. Nós somos serventuários da justiça. A lei está aqui para ser cumprida ou para ser rasgada? Está aqui para ser cumprida. Então, meu filho, são os resgates necessários. E eu nunca vi você chorando tanto assim pelas outras 200 irmãs que estão lá internadas e que também são suas irmãs, no mesmo hospital. A dor Soares não é diferente da dor Silva, da dor Xavier, Chico. Então vejam, meus amigos, que a Terra é um mundo diferente. É um mundo de reparações. É claro que a gente sabe, pela palavra do próprio Cristo, que por muito amor seus pecados foram perdoados. Da Epístola de Pedro, que a caridade, o amor, cobre a multidão de pecados. E por isso nós temos o dever de fazer o bem. Vamos ter essa consciência que não existe karma propriamente na doutrina espírita, existe lei de causa e efeito, mas o nosso karma é dinâmico. O bem que a gente faz hoje modifica o nosso karma, como modificou de muitos trabalhadores de Jesus.
compreendendo então esta questão de que a terra, sendo um mundo de expiação e prova, o homem não pode ser completamente feliz ainda, mas ele é quase sempre o responsável pela sua felicidade ou pela sua desdita, e que cabe a ele ser tão feliz quanto comporta a sua existência grosseira, nos dizem os Espíritos, Allan Kardec, na questão 922, 921, 922, de O Livro dos Espíritos. Então essa compreensão basilar, de que vamos encontrar o alívio e vamos encontrar na mediunidade uma ferramenta de trabalho para modificar a nossa programação, para que tenhamos mais amigos, para que encolhemos agora o bem e não mais os espinhos que houvéramos semeado outrora. A mediunidade vai ser uma bênção em nossas vidas, e nesse seminário vamos estudá-la com um pouco mais de detalhes. Nós vamos ter agora o aviso do cerimonial, eu também vou querer dar um aviso, e em seguida a gente vai ter um intervalo de 15 minutos, tá? A Natália